Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Bom, terça-feira é sempre dia de falarmos sobre declaração de fé e nós estamos falando sobre o nosso nono artigo, que é batismo e ceia. Bom, só para recapitular o que já falamos sobre esse assunto, se você quiser, os vídeos estão ali no canal do YouTube. Toda terça-feira nós falamos, as últimas duas terças-feiras o assunto foi esse. Na primeira terça-feira apontamos o batismo e a ceia como as duas ordenanças estabelecidas por Jesus para a igreja e que ambas, tanto ceia como batismo, têm natureza simbólica. E na semana passada nós falamos que o batismo consiste na imersão do crente, ou seja, o crente é imergido na água, e a imersão na água, obviamente, né? Após a sua pública declaração de fé em Jesus como seu Salvador único e suficiente. Então, afirmamos duas coisas: que primeiro, o batismo deve ser feito por imersão em água e não só por aspersão. E segundo, depois de uma declaração de fé, ou seja, exigindo daqueles que querem se batizar, daqueles que estão desejando o batismo, exigindo desses que eles façam uma confissão pública e positiva de fé em Jesus Cristo. E hoje, na sequência, no nosso terceiro parágrafo, nós vamos dizer o seguinte: o batismo simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, e também prenúncio da ressurreição dos remidos. Então, basicamente, o que a gente está afirmando aqui é o seguinte: o que nós temos no batismo, já que ele é de natureza simbólica, é o símbolo da morte e da ressurreição do crente. Aí, fazendo um prenúncio, fazendo uma espécie de anúncio antecipado da ressurreição dos remidos, mas também identificando-se com a morte, ressurreição e assunção de Jesus, né? A morte, ressurreição e assunção de Jesus cumprida no passado pela vida de cada um dos crentes. Então, o crente, quando se batiza, ele se identifica com o seu Salvador e, além disso, pré-anuncia o que acontecerá com aqueles remidos e o que acontecerá com ele também, já que agora ele é um crente no Senhor Jesus. O texto que eu quero ler para vocês é o texto que está em Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 3, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então, esse conjunto de versículos de Romanos 6 fala exatamente as duas coisas. Nos primeiros versículos ele fala da identificação da morte e sepultamento de Jesus Cristo, quando o crente então deita nas águas do batismo. Daí, mais uma vez, a exigência de que seja feito o batismo por imersão, exatamente para identificar e para representar essa morte, esse deitar no sepultamento e o levantar na ressurreição, tanto anunciando o sepultamento e a morte de Jesus, como também anunciando a ressurreição que Jesus viveu e que o crente também viverá em algum momento do futuro. Portanto, o texto de Romanos, ele é contundente nesse sentido e também nos dá aqui uma boa direção da forma como deve ser feito o batismo. O batismo deve ser feito por imersão, ou seja, para que haja realmente essa figura do deitar na morte e do levantar na ressurreição. Agora, o último versículo que eu quero ler, indicando para vocês Colossenses 2,12, mas eu quero ler Gálatas capítulo 3, versículo 27, que diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o batismo é também o anúncio de uma nova vida em Cristo. O batismo também é uma forma de testemunhar para as pessoas que você professa a fé em Cristo e que você vive
de acordo com esta fé. É um compromisso assumido com Jesus, porque de Cristo você se revestiu, e não só do poder e da obra de Cristo, mas também do testemunho, mas também da capacidade e da responsabilidade que você tem ao carregar esse nome, o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha abençoado vocês, eu espero que tenha esclarecido, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, estarei à disposição, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira a todos.